Bom dia, bom dia. Bom Olá, dia. bom dia. Que bom, mais um dia aqui, juntos, despertando com olhos do amor. Bom dia. Pedindo, pedindo e lembrando que nós temos um único guia que vai levar a gente para um dia mais tranquilo, em paz, um dia com mais presença, um dia onde a gente vai poder se lembrar de que a gente sempre pode fazer uma nova escolha. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos começar. Eu estava conversando com a Paty, a gente estava muito em oração, como é que seria a jornada dessa semana, e nós então resolvemos fazer uma introdução ao livro Um Curso em Milagres, falar um pouquinho sobre qual é a proposta, né, metafísica do curso, do livro Um Curso em Milagres, através da leitura do prefácio do livro. Então, nós vamos iniciar lendo Como Veio a Existir, o livro Um Curso em Milagres, né, bem resumidamente, e depois nós vamos na sessão O que é o livro Um Curso em Milagres, e depois o que diz Um Curso em Milagres. E aí sim é a explicação, basicamente, de todo o livro, né, que nós estamos estudando E praticando. e praticando, principalmente praticando, né? Então, É isso. Opa, meu celular aqui caiu. É isso, estou animada aí para reforçar, né, esse prefácio, né, essa base da metafísica, né? Primeiro, obviamente, que a gente vai começar lendo, né, como é que ele veio a existir e tal, mas quando a gente entrar no que é, né, o que é um curso em milagres, aí sim, né, a gente, muito importante, né, isso é sempre bom reforçar, não importa se você tá chegando, né, tá escutando pela primeira vez, não importa se você tá há muito tempo, há pouco tempo, há um mês, há 10 anos, há 20 anos, não importa. É sempre bom, né, a gente reforçar para se lembrar que é a base de tudo, né? A metafísica é a base que nos sustenta aí para a gente poder praticar mesmo e experimentar a paz, né? E realmente ter um dia de um estado mental de paz, né? Que a gente sabe que aqui nesse mundo a paz não está nele, né? Mas a paz é uma escolha. Então a gente pode sim ter uma experiência de paz, independente do que pareça estar acontecendo, né? É isso. vamos lá. O prefácio, como a gente sempre fala, o prefácio do livro Curso em Milagres, ele é muito rico, né? Ele traz
informações importantíssimas sobre tudo que nós vamos ler no livro No Curso em Milagres. Então, eu sempre falo para mim mesmo, se eu entender o prefácio, eu não preciso. Se eu entender e praticar o prefácio, eu não preciso nem ler mais o livro Um Curso em Milagres. Mas como a gente ainda, duvida de muitas coisas, então a gente faz a leitura do Uhum, prefácio, a gente faz a leitura do livro-texto, faz tudo o que precisa fazer, porque o nosso treino, ele não para. A uhum. prática do curso de milagres, ela é diária. Ela é diária. É isso. E Jesus, sabendo disso, Uhum. escreveu aí um pequeno livro, né? Ele sabe que algumas páginas não nos convenceria, né? Então, por isso que aí ele entrega, né? Tudo, tudo. E Uhum. numa sequência maravilhosa. Aí, vamos lá. Vamos lá, então. Então, como veio a existir, então, o livro Um Curso em Milagres? Né? Então, o Curso em Milagres, ele iniciou, com um relacionamento, vamos dizer, conturbado, né, de dois psicólogos, professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Columbia, em Nova York, que eram a Helen Schucman e o Bill Tedford. Então, o Bill era o chefe, vamos dizer, da Helen. Né? Eles eram pessoas normais, psicólogos normais, pessoas que não tinham nenhum interesse no caminho espiritual, né? Eles estavam muito mais preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional na vida deles, com o status, da vida deles, com todo aquele meio acadêmico onde um quer ser melhor que o outro, um quer ser, quer mostrar que é professor e que tem é, cadeira, vamos se dizer, uma cadeira que seja mais importante do que o outro, enfim, uma concorrência, vamos se dizer, dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Então, eles tinham um investimento muito alto nas coisas do mundo, né? Eles não tinham nenhuma noção, o que seria essa nova jornada deles através do curso em milagres, né? Então, através desse relacionamento conturbado que existia entre o Bill e a Helen, eles não se davam bem, e aliás, eles se davam muito mal, praticamente não se falavam, né? Chegou um momento, que a Helen virou para o Bill e falou assim: não é possível a gente continuar convivendo desse jeito, tem que haver um outro jeito. Então, o livro começa a partir dessa oração sincera da Helen de que tem que Eu acho que existir. foi a do Bill, amor. Ó, aqui no que tá em itálico, o chefe do departamento, que era ele, né, Hum. ó, inesperadamente anunciou que ele estava cansado. Gente, olha que importante. Ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que o relacionamento deles, né, parecia estar causando, refletiam. E ele concluiu dizendo, abre aspas, tem que haver um outro jeito. Pronto, É isso. pronto. O Espírito Santo só precisa disso. Uhum. Pronto. Cansado e o que questionou? Ele estava cansado do que ele estava sentindo. Percebem aí, gente, a maravilha disso tudo? Ele estava cansado. E aí ele questionou: não é possível. Tem que ter um outro jeito. Ah, isso é. É só isso que a gente precisa fazer para o Espírito Santo entrar. Uhum. Perfeito. Eu acho que essa pequena introdução é o suficiente, né? Sim. Quem quiser mergulhar um pouco mais, tudo e tal,
né, pode fazer a leitura, Isso. né, desse trecho Desse como de veio como a veio a existir. existir, né? Então agora nós vamos para o que é um curso em milagres, né? Então, um curso em milagres, como o seu título indica, é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste em 3 livros: o livro texto, com 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes, de 512 páginas, com 365 lições, ou seja, uma lição para cada dia, e o manual de professores, de 94 páginas. A ordem em que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e preferências particulares. Então, aqui é importante a gente também, né, colocar, trazer uma observação, né, que não existe uma ordem, né, não sou obrigado a iniciar com o livro-texto, depois passar a fazer todas as lições, chegar no manual dos professores, depois psicoterapia, né, esclarecimento de termos. Não, né, o livro Curso em Milagres, se você sente de iniciar, por exemplo, a leitura através do manual de professores, ok, não tem problema nenhum. Se você prefere iniciar, né, com as lições, né, uma lição por dia, também não tem problema, né? Então, assim, não existe uma regra fixa de que tem que começar com o livro texto, com o livro de exercício. Não, cada um vai sentir, né, como deve fazer o estudo, iniciar o estudo e a prática do livro Um Curso em Milagres. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico, que é o livro-texto, quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Aqui é muito importante também, né? A gente sempre diz, né, que o livro No Curso Milagres, 99% é a prática e 1% é a base teórica. Óbvio que é muito importante a gente ter a base teórica para a gente entender, né, qual é a metafísica por trás, qual é a proposta de Jesus por trás do livro O Curso em Milagres, mas se a gente não praticar, ele vai ser um livro de cabeceira, um livro como se fosse um Comum, livro de comum, leitura. um livro de ficção científica, né, e não um livro, né, de ensinamento espiritual. Então, ele declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Então, é muito difícil, né? Esse mundo que a gente vive é um mundo, né, onde existem várias religiões, né? Várias línguas, vamos se dizer assim. Então, assim, é impossível a gente ter uma teologia onde todos acreditam na mesma coisa, né? Mas a gente pode sim, através de um pedido sincero para o Espírito Santo, a gente ter uma experiência, né, espiritual, né, aonde todos, independente da religião que segue, pode ter essa mesma experiência, e ter sim um contato com o Espírito Santo, um contato com Deus diretamente, né, que é o que o curso chama de revelação, né? Apesar da escrita do livro, né, ser cristã em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus Uhum. no final. Então, um curso em milagres é um dos caminhos que a gente pode usar, né, para chegar até Deus ou para despertar desse sonho ilusório que nós mesmos fizemos. Então,
quando a gente fala que um curso em milagres, ele já está dizendo um curso, um dos caminhos. Existem vários caminhos, cada um vai buscar o caminho, né, que se relaciona melhor, que tem Uma uma, afinidade uma mesmo, né? Que afinidade. tem, na verdade, que é respondido. Eu acho que é muito sobre a resposta, Isso, né? Ao teu exatamente. pedido, né? Eu sinto que esse é o ponto, assim, pelo menos é a minha experiência, né? Já passei por um monte de caminhos, né? E um curso em milagres me respondeu completamente, né? Uhum. Através dele, eu não tenho mais dúvida sobre o caminho que eu escolhi, né? Então, ele é para mim, ele foi o fim da busca, Uhum. né? Então, é isso, né, que precisa ser sentido, né? É. Por isso que é tão individual, né? Assim, é muito individual isso. E é importante a gente enfatizar aqui que a gente não está querendo dizer que o curso de milagres é o único caminho. Não, Uhum. ele é um dos caminhos. Todos vão levar a Deus. Todos vão levar a gente de volta para casa, né? Então, se nós aqui, né, no caso eu e a Paty, escolhemos um curso em milagres, então nós estamos estudando e praticando o curso em milagres, porque para nós ele está fazendo muito sentido e nós tivemos, como a Paty falou, uma afinidade, uma oportunidade de termos um relacionamento muito mais íntimo com Jesus e com o Espírito Santo, através dos ensinamentos do livro No Curso em Milagres. Então, para nós, sim, faz muito sentido estarmos nesse caminho. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso, né? Então, uma base teórica, ela é muito importante, né? A gente entender, né, qual é a proposta, qual é a metafísica do livro No Curso em Milagres, é muito importante para que a gente possa, através do livro de exercícios, fazer uma reversão do nosso sistema de pensamento, né? É trazer uma nova estrutura para o nosso sistema de pensamento, agora trazendo e nos lembrando que através do livro de exercício nós vamos poder ter a lembrança de que existe sim uma outra maneira de enxergar o mundo, né? Então, o livro de exercício, ele é muito importante para ele fazer essa reversão na nossa mente, que até então achava que só existia um caminho, que era o caminho criado, entre aspas, feito pelo nosso ego. O livro de exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo, e cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas, mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Então, a única coisa que é importante a gente se lembrar é que Jesus pede para a gente é que a gente não faça mais do que uma lição por dia. Ah, posso começar da 10 e até 365, depois fazer
de 1 a 9? Pode. Posso começar da 365 para trás? Pode. Não tem problema nenhum, né? Nós, eu e a Paty, iniciamos desde a lição 1 e fomos fazendo até a lição 365. Para nós, fazia mais sentido fazer desse jeito. Mas isso não importa, não é por causa disso que você vai deixar de fazer e praticar as lições. Novamente, a única coisa que o curso pede para a gente, que Jesus pede para a gente, é que a gente não faça mais do que uma lição por dia. Isso é muito importante, a gente seguir essa pequena regra que Jesus pede para nós. E a partir do momento que você tem um sim, né, para o livro de exercícios, é muito mais claro, né, obviamente, você começar da lição 1. Por quê? Porque as lições, ela tem uma construção perfeita, né? Da A1 em relação a 2, em relação a 3, né? Então, Jesus vai caminhando com a gente dentro da nossa mente, sabe? Porque a ideia realmente é desfazer, né, a reversão do pensamento, né, da maneira de pensar, né? Que hoje a gente, né, tá o tempo todo aí pensando com o sistema de pensamento do ego. É essa reversão, para começar a pensar com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, é uma sequência perfeita, né? Então, tanto é que tem a primeira parte do livro de exercícios, que é sobre o desfazer dessa mente equivocada, e depois a segunda parte, a partir da lição 221, que é o refazer, né? Então, assim, é perfeito, né? É perfeito a, a sequência da 1 até a 365. Se a gente puder fazer uma analogia, vamos dizer assim, do que a Paty está falando, é como que cada lição fosse um elo, né? E uma vai se unindo à outra, formando uma corrente, né? Mas, novamente, Jesus não quer que a gente fique preocupado com isso, né? Porque Jesus não se preocupa com a forma como nós vamos estudar o livro Um Curso em Milagres. Ele está preocupado com o conteúdo da nossa mente, o desfazer, né, do nosso sistema de pensamento baseado no medo e na culpa, que é o sistema de pensamento do ego, Isso. né? Essa é, entre aspas, a preocupação de Jesus. É sobre a prática, né? Ele quer que a Sobre a gente pratique, prática. porque ele sabe, né? Que É. se não praticar, não... Uhum. E aí, nós vamos agora entrar, né, numa parte muito linda, né, que Jesus começa a falar conosco agora, e que está, inclusive, essa parte que nós vamos ler, ela está na parte teórica do livro-texto. Ele começa falando assim conosco: acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso destas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Nossa, que lindo. É muito lindo, É é muito muito amor, lindo. né? É muita. Ele conhece demais a nossa mente, né? Ele já fez esse caminho. Por isso aqui está na introdução, né, do livro de exercícios. Exatamente. E aí ele, nossa, não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só Uhum. te é pedido que use-as. Só usa. Só segue aqui as instruções específicas aqui, ó. Porque o livro Exato, de exercício é muito específico, né? exato. Tem instruções muito específicas. E Uhum. aí começa a jornada maravilhosa. É, eu gosto de me lembrar, né, e reforçar aqui na minha mente, né, que quando eu iniciei o livro de exercícios, principalmente as primeiras lições,
elas são muito abstratas, né? Uhum. Então, a chance da gente querer sair correndo quando a gente Nossa. inicia, né, e desistir de tudo é muito grande, né? Por isso que ele fala aqui para a gente, é, não te é pedido que aplique as ideias, te é pedido que aplique as ideias assim como as dirigidas. Ele é muito específico nas lições, né? Ele fala quantas vezes a gente deveria repetir o que ele está pedindo que a gente faça durante o dia, e aí sim nós vamos perceber o quanto durante o dia a gente esquece do amor de Deus, o quanto durante o dia a gente esquece de pedir ajuda do Espírito Santo e de Jesus. E isso não é para trazer culpa, é só para a gente poder se conscientizar, vamos se dizer assim, né, Desse do nosso quanto sistema, né, de pensamento equivocado, né? É só pra gente, uau, é, uau, uau, Jesus, não é que você tem razão, mesmo que eu tô muito equivocado, né? exato, É isso. exato. É só para a gente olhar para a nossa mente e a gente perceber, né, o quanto ainda a gente quer tomar as decisões sozinhos e o quanto a gente acha que a gente não precisa da ajuda do Espírito Santo e de Jesus. É só isso. Não é em absoluto para trazer culpa para nós. Se por um acaso Jesus pede para a gente repetir em uma lição 5 vezes o que ele está pedindo para a gente repetir e a gente esquecer e repetir só duas, Uhum. né? Se a gente ficar com a nossa mente presa nisso daí, vai chegar no final do dia, nós vamos achar que a gente fez tudo errado e que nós temos que começar tudo do zero. É, Não é, não é bem assim, né? Nós vamos é falar isso. um É pouco só mais mais uma sobre isso. oportunidade para perdoar. É É só isso, só isso, né? né? E é bem isso mesmo. E é importante, né, ressaltar aqui também, né, o tempo, né, que normalmente às vezes a gente não consegue fazer durante um ano seguidinho, né? Hum, Vai ter algumas lições, né, que a gente vai encalhar, sabe? Ou que a gente vai até reforçar, uhum, né? Querer fazer mais vezes, porque se você vê que aquilo ali, uau, essa mexeu comigo, né? Então, ele deixa a gente bem à vontade. Ele só realmente pede para não fazer duas lições no mesmo dia. O exato. resto, né? Se a gente quer, né, repetir, enfim. E é isso, né? E o importante é não parar, né? Não parar. Só vai, Uhum, sabe? Só vai, assim. Sentiu, faz. Sentiu que não, sabe? E é isso, entre em oração, né? uhum, Então é muito gostoso, assim, quando eu mesma, a primeira vez, acho que eu demorei 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim, 1 ano e 3, primeira tá. vez que eu fiz. Então, eu parei logo depois da, da 20. Não que eu parei de fazer, mas eu emperrei em uma, nesse lugar aí que o Lu falou, né? Eu tava me sentindo muito culpada, porque eu não tava conseguindo fazer, eu esquecia, sabe? E aí eu fazia de novo, aí eu fazia de novo. E aí foi muito legal, é importante entregar isso, compartilhar isso. E aí eu pedi ajuda. E eu pedi ajuda aqui no Instagram. Na época eu conhecia só a Marcela Leal, que da Escola da Liberdade, que falava sobre o curso. E aí eu mandei um direct para ela, dizendo que eu tava achando que eu não ia continuar, porque eu estava parada, que eu não estava fazendo. Eu expliquei ali o que eu estava sentindo, né, para ela, e a resposta dela foi: só continua, vai, não pare, não pare, né? Não ouça esses pensamentos, só continua. E aí foi a única vez, assim, sabe? Aí dei continuidade. Acho que eu fiquei aí umas 3 semanas em uma lição, sabe? Porque eu achava que eu não tinha feito certo, sabe? Eu tinha esquecido, sei lá, de quantas aplicações que era pedido ali, nem me lembro a lição que era, eu lembro que era bem no comecinho. Mas eu esquecia, sumia da minha mente, assim, ó.
sumia. E Perfeito. aí depois, né, a gente vai caminhando, aí vem aplicativo, tem um aplicativo super legal, né, de lições que te comunica e tal. Eu punha despertador, enfim. Aí a É. gente vai dando Cada um, caminhando aí conforme vai. cada um O que é melhor cria para uma, cada um, cada um vai né? criando uma estratégia, né, para se lembrar da lição do dia, né? E É, tá tudo mas isso certo, não tem nada nada mais de é do errado. que um reflexo do desejo por cura, né? É, Eu vivia com as mãos aqui, ó, escrito, sabe? Eu escrevia coisas aqui na mão, a caneta, para eu não esquecer, enfim. é, Então é isso. E é pra gente, sabe, se divertir mesmo, assim. Eu sei que às vezes não é assim que a gente experimenta, mas pra gente se lembrar, né, que só continuar, só continua, continua, sabe? Isso é muito forte na minha mente, sempre foi, sabe? Essa voz calma, ela sempre falando, continua, continua, não para, não para, sabe? Não esquece, né? Não importa o que você está interpretando sobre se você está fazendo certo, se está fazendo errado, se você está entendendo, se você não está. Só continua, 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 sabe? Era como se fosse uma música de fundo, assim, na minha mente, sabe? é. Continua, continua. E era esse meu desejo, é esse ainda até hoje, né? Porque eu ainda continuo escutando essa vozinha, né? Esse é o meu desejo, assim, essa é a minha oração mesmo. Que é a nossa, né, gente? Tô aqui falando minha, mas é a nossa. É essa oração por cura, né? Então, só continua. Só continua, Só só continua. continua. Segura na mão do Espírito Santo e de Jesus e vai, E vai, só vai. só É. vai. Deixa de Uhum. lado todas as suas interpretações sobre você mesmo, sobre a sua capacidade, porque o ego vai entrar com tudo, né? Vai falar que esse livro é uma loucura, vai falar de tudo, que não tá adiantando, mas só continua. É, Escolhe vai, outra vez e continua, fazer de continua. tudo para a gente desistir, mas a gente não vai Não, desistir. A gente continua, a gente só continua. é isso. Isso é uma boa, é uma boa, um bom pensamento para a gente continuar, sabe? Para Uhum. pra É, não parar mesmo, né? Assim, se esse é um caminho que brilha, né, para você, assim, que você sente lá no fundo que você está sendo respondido, que é essa sensação do livro para mim, né? é. Principalmente no começo eu não entendia nada, mas alguma coisa lá dentro falava, uau, uau. Uhum. É. Segue em frente. É, Como nós estávamos falando sobre as lições, algumas lições serem muito diferentes, né, e muito abstratas, Jesus fala aqui agora, ó, lembra-te apenas disto, não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Alguma delas podes resistir com veemência, nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia, mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios, e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Né? Então a gente não fica contestando, a gente não fica, ai, mas nossa, isso aqui está muito difícil para mim, né? Nossa, eu nunca escutei falar sobre esse sistema, né? Como assim isso não existe? Essa cadeira não existe? Como assim? Né? Então, não, a gente não fica contestando, a gente não fica buscando, né, respostas aonde a gente não sabe qual é a resposta por enquanto. A gente simplesmente faz o que Jesus está pedindo. E é. aí sim, né? Aí sim nós vamos começar a ver os nossos resultados, não no mundo, mas sim na nossa mente. Nossa, você tá falando isso, eu tô lembrando aqui, que gostoso. Hum. Quando, né, nessas primeiras lições, assim, eu não foi isso que eu senti. Eu falava assim, "Ah, graças a Deus que essa cadeira não existe.
Gente, eu tava num ponto da minha vida que eu tava num ponto tão perfeito, sabe? Assim, que eu lia aquilo, eu falava, "Gente, essa é a saída. Porque se essa cadeira existir, tudo isso aqui é verdade mesmo." É, Sabe? Então eu me lembro que essas lições mais abstratas, assim, nossa, eram as que, assim, eram impulsionadores, assim, para mim, sabe? É, porque eu tava num ponto na minha experiência que, olha, sabe aquele ponto de mutação? Que era bem isso. Tem que ter um outro jeito, não é possível, não é sabe? E possível. aí aquilo fazia todo sentido para mim, né? Assim, no sentido mesmo dessa dessa metafísica, porque é só assim mesmo. Porque eu já tinha tentado de tudo, já tinha tentado mudar a cadeira, eu já tinha tentado pintar a cadeira, eu já tinha tentado trocar o estofado da cadeira, né? Eu já tinha tentado de tudo. Aí vem Jesus. Essa cadeira não existe. Ai, graças a Deus. E é isso, né? Porque, gente, é maravilhoso, porque a gente, né? Eu tava nesse ponto que eu já tinha tentado de tudo, né? De tudo para mudar meu estado interno, para mudar minha vida e aí só isso, por isso que assim, sabe, não teve nenhum momento na minha vida assim, na minha experiência depois do livro que eu senti de jogar o livro fora, sabe? E não tô dizendo que isso é certo nem errado, tá, gente? Mas é que a gente escuta muito, né, de pessoas que quiseram fazer alguma coisa assim com o livro, de ficar com raiva e tal, né? Obviamente que eu fico com. Tem horas que eu fico com muita raiva de Jesus, né? Assim, tipo, nossa, né? Aham. Mas assim, do livro em si, assim, essa sensação, não, assim, sabe? Nunca experimentei isso. Pode ser que um dia eu vou experimentar, mas é, acho que justamente por isso, sabe? Eu sou tão respondida, que não, sabe? Aqui a Nana falando é isso. E Também quis. muita gente, né? Muita gente tem essa experiência. E muita gente já jogou o livro, né? Já queimou o livro. Mas é isso, né, amores? E é porque mexe, né, gente? Mexe com o sistema de pensamento do ego, ele vai estribuchar. É, Mas é exatamente. isso, muito legal, né? Acho que é É, isso. Você vai ler mais é, alguma coisinha, neném? só depois, então, depois do livro de exercício, então, vai vir o manual dos professores, né, que é escrito em forma de perguntas e respostas, né? Então traz assim, é muito, muito, muito bacana, traz bastante informação para a gente, né? Depois tem o esclarecimento de termos. Então, o Manual dos Professores traz algumas perguntas como quem são os professores de Deus, quem são os seus alunos, né? Traz as características dos professores de Deus, que é muito lindo, né? Que inicia lá com a confiança e depois ele traz todas as características. Então, é um material bastante rico e que também é usado para a prática também, né? Como tudo que nós estamos falando, um livro, um curso em milagres, é um livro para prática, né? Uhum. Então, aí no finalzinho ele fala, então, o curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que aqui para nós, para quem está estudando o curso de Milagres, é o Espírito Santo, e quem quiser também eleger Jesus é a mesma coisa que orientará, eles nos orientarão, que todas as lições posteriores, como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Então, depois a gente ler todo o livro-texto, fazer todas as lições, as 365 lições, no finalzinho, Jesus fala assim para nós: esse curso é um começo e não um fim.
Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente, e quando vir a Ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Então é muito bacana, né? Quando a gente termina as 365 lições, a gente acha que nós concluímos o livro Um Curso em Milagres. E aí Jesus vira para nós e fala assim: não, você apenas está começando, né? Começando. Então, o livro Curso em Milagres é um livro para a nossa vida toda. Enquanto nós estivermos aqui, né, Achando que estamos aqui. achando que estamos É aqui básico. nesse Enquanto mundo, eu achar que eu preciso respirar, é exatamente, bom praticar exatamente. um curso em milagres. Então, enquanto a gente acreditar, né, que nós nos separamos de Deus, enquanto a gente acreditar que a gente vive nesse mundo insano, a gente vai precisar praticar muito os ensinamentos do curso em Milagres, né? Então, acho que para a gente iniciar a nossa jornada, né, eu acho que está muito bom até agora, né? Acho que dá para a gente absorver bastante tudo que Jesus e o Espírito Santo está nos guiando para falar aqui hoje, né? E óbvio, falando para nós mesmos, né? E Uhum. aí, e amanhã a gente continua, né? Entrando especificamente no que diz Um Curso em Milagres, no que diz, né, o livro espiritual Um Curso em Milagres. É Então, acho isso. que é isso. Que alegria, né? Poder compartilhar aqui com vocês e juntos, né? Sobre esse início, né? Assim, do livro. É muito importante reforçar isso. Uhum. Muito gostoso. Estou muito animada aí para essa jornada. Nós vamos salvar então essa jornada. O dia de hoje nós já vamos salvar e já vamos colocar no YouTube, hoje ainda, no nosso canal Olhos do Amor, né, o que foi lido, conversado e refletido nesse primeiro dia da jornada do prefácio, o Uhum. livro Um Curso em Milagres. É isso. Obrigada, amores. Obrigado, um beijo no coração de cada um. Deus abençoe a todos. Esse Ele está Paz abençoando. Que a gente saiba reconhecer a bênção dele que já está aqui. já está aqui. Já está E dentro de nós. estabelecer a nossa meta, né? Daqui para frente, daqui a cada instante, estabelecer a paz de Deus como a nossa meta. Hum, E é isso. é isso. Escolher o professor da verdade para nos acompanhar. É isso. Agora nós sabemos que nós temos um guia interno, É, que esse guia é muito gentil e é muito amoroso. uhum, Só da gente lembrar disso aí durante todo o nosso dia vai ser um dia com muita paz e tranquilidade. é isso. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã. Beijos.